Amados do canal Semeando a Boa Palavra, você, meu irmão, você, minha irmã, e você, ouvinte que está nos acompanhando pelo canal Semeando a Boa Palavra, hoje quero trazer uma pequena porção da Palavra de Deus que está lá em Romanos, mas para iniciarmos aqui eu quero trazer um versículo que se encontra lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Eu leio na Bíblia King James Version 1611, que diz assim: Pois aquele que semeia na carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aonde você tem semeado? Semeado somente na carne ou da carne? Espero que você esteja semeando no Espírito, para que através do Espírito você possa colher a vida eterna. E este é o que mais importa para todos nós, meus irmãos. Que tenhamos certeza da nossa vida, a vida eterna, salvação, que tenhamos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então não semeie na carne, porque na carne somente há corrupção, mas semeie no Espírito, porque no Espírito você irá colher a vida eterna. Amém? Queridos, hoje quero trazer um texto que está lá em Romanos capítulo 3, versículos 21 ao 26, que diz assim a palavra do Senhor: Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados, na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Amém. Queridos, Paulo está falando aqui, mas agora. Paulo está assinalando uma mudança decisiva em sua argumentação. Mas agora, ou seja, antes, se nós olharmos para os versículos anteriores, ele diz que não há nem o justo sequer. Todo mundo é culpado diante de Deus. Mas agora, Paulo enfatiza, ele está argumentando uma decisão, algo que mudou. Por quê? Aí ele vem aqui. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Ora, não é só para alguns, mas é para todos. Não é só para aqueles que Deus decretou, de maneira nenhuma. Deus não determinou que alguém vai para o inferno ou irá para o céu, mas sim que, sobre sua presciência, ele já sabe quem seria salvo e quem não seria. Então ele fala, a salvação é para todos e sobre todos os que creem em seu nome. Nós podemos crer, nós podemos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Sabemos que muitos irão rejeitar, mas a opção está aí, para todos e sobre todos os que creem em seu nome. Sim, queridos. Aí no versículo 23 ele fala, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ou em outras versões, estão destituídos da glória de Deus. Todos carecem da glória do Senhor. Todos pecaram e precisam estar se reconciliando com Deus para poder ser salvo, para ser resgatado do seu pecado.
Ele diz: sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Ou tendo sido justificados, melhor poderíamos dizer. E ele fala ali, através da expressão a lei e os profetas, no versículo 21. Ali está se referindo ao Antigo Testamento e a toda a escritura hebraica, porque ela é entendida corretamente como dando testemunho de Jesus e da sua obra, na lei e nos profetas. Através da lei e através dos profetas, estava dando um testemunho da obra de Cristo. Tudo apontava para Cristo. Toda a palavra de Deus, desde o Gênesis até aquele momento, apontava para Cristo. E nós hoje temos a oportunidade de termos as Sagradas Escrituras e olharmos para trás e vermos aquilo que Cristo fez. Aquilo que Cristo fez na obra consumada no Calvário ali. Então, temos o testemunho em toda a palavra e também pelos profetas. Sim, queridos, esse texto é maravilhoso para que nós possamos enxergar a obra que Cristo realizou por mim e por você. Dos versículos 21 ao 26, segundo alguns estudiosos, ele inclui 3 modos de descrever a obra de Jesus na cruz e também eles nos mostram os benefícios que procedem do Evangelho. E vamos ver algum desses benefícios. Primeiro, a justificação, a redenção e a propiciação. Justificação significa, ela vem de um termo que é extraído das experiências do tribunal, nos tribunais. Então, justificação é um termo extraído das experiências nos tribunais. Os pecadores estão condenados no tribunal de Deus. Todos os pecadores, todos que não foram redimidos, estão condenados no tribunal de Deus. No entanto, livremente ele declara, sem culpa. Paulo está falando que agora, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção. Então ele está dizendo, ele declara sem culpa todo aquele que depositar a sua fé em Cristo. Então, quando passamos a crer, quando aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador, Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, porque não podemos pular. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, através dele, a sua redenção, através da sua graça, somos justificados livremente pela sua graça. Então, através dele, somos declarados justos. Da onde vemos a palavra justificação. Em segundo lugar, a redenção. No mesmo versículo 24, a redenção. Redenção é um termo emprestado do mercado de escravos. Todas as pessoas são escravas do pecado, em virtude da sua natureza caída. Qual é a nossa natureza caída? A natureza que herdamos de Adão, dos nossos pais, Adão e Eva, por qual eles, através deles, que entrou o pecado no mundo. Dele, toda criança que nasce um pecador. Então, esse termo foi extraído, emprestado do mercado de escravos. Todas as pessoas são escravos em virtude da sua natureza caída. Mas os cristãos são comprados por Deus e libertados para uma nova vida em Cristo. Como fomos comprados? Pelo sangue de Cristo, através da sua redenção na cruz do Calvário. Agora, o terceiro benefício que procede do Evangelho é a propiciação. Este é um termo que procede dos rituais no templo, onde o animal sacrificial ele era morto. Ao ser morto aquele animal, ficava figuradamente debaixo da ira de Deus.
Sim, a propiciação é um termo que procede dos rituais do templo, onde um animal sacrificial era oferecido para ser morto. E ele ficava figuradamente debaixo da ira de Deus. Mas Jesus sofreu a ira. Jesus sofreu a ira de Deus. Não foi um animal que sofreu por nós. Isso era no velho pacto. Agora, a partir do novo pacto, da nova aliança, Jesus sofreu a ira de Deus. Jesus sofreu aquilo que eu merecia passar. A ira de Deus que era contra mim, que era contra você, foi levado pelo Cristo através da cruz do Calvário. Ele foi o sacrifício. Agora, por nossa fé em Jesus, a ira que procede do Senhor, a ira que procedia de Deus, que procede de Deus, ela é considerada satisfeita. E agora não nos encontramos mais debaixo da sua ira, porque fomos reconciliados, fomos justificados. Jesus pagou o preço através da redenção. Então fomos justificados, fomos declarados justos, no versículo 24. Também somos agora o que? Estamos livremente, não por méritos nossos, algum mérito, alguma obra que nós possamos fazer, de maneira nenhuma, mas unicamente por sua graça. Também pela redenção, nós éramos escravos. Cristo nos comprou, agora somos livres pelo seu sangue, o preço pago. Ora, éramos escravos do pecado, mas Cristo pagou com seu sangue. Somos livres do pecado por ele. Somos libertos do mercado onde eles negociavam os escravos. Assim nós éramos escravos do pecado. Jesus pagou toda a nossa dívida, toda e completa a nossa dívida. Ele diz, está quitado, agora é minha propriedade. Também vemos a propiciação. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele aspergia o sangue sobre a arca para fazer expiação pela nação. Isso está lá em Levítico 16. Se você olhar lá, querido, você vai ver. Mas os pecados não podiam ser expiados literalmente pela morte daqueles animais. Era simbolicamente. Mas Hebreus 10, versículo 4 diz que Jesus realizou aquilo que nenhum sacerdote pode fazer e jamais poderia se realizar. Nenhum sacerdote poderia pagar. Porém, Jesus, em Hebreus 10, 12, diz que ele fez um único sacrifício. Ele pagou pelos pecados para sempre e assentou-se à direita de Deus. Louvado seja Deus por isso. E ele diz no versículo 26, para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja o justo e o justificador daquele que crê em Jesus. Você crê em Jesus? Você depositou a sua fé no Filho de Deus, naquele que se entregou na cruz do Calvário, aquele que fez a obra da redenção pela minha vida e pela sua? Você já creu no Cristo que foi crucificado naquela cruz? Aquele que derramou o seu sangue. A teologia liberal se incomoda pelo derramamento de sangue. Eles têm, como se diz, eles são avesso à doutrina do sangue, ao ensino do sangue. Foi derramado literalmente o sangue de Jesus. Lembrando que onde não há sangue derramado, não pode haver sacrifício, diz lá em Hebreus. Então, nós cremos que através do sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, pela minha vida e pela sua. E se você que me acompanha o canal Semeando a Boa Palavra, não confiou completamente em Jesus Cristo e na sua obra, no seu sangue derramado, eu falo para você, volte para Ele, crê somente,
crê que Ele é o Filho de Deus, que derramou o sangue na cruz do Calvário para salvar a sua vida, e Ele irá justificar a você, e Ele estará pagando, Ele já pagou na cruz do Calvário, mas no momento que você creu, a sua dívida está quitada com Deus. Então volte para Ele, creia no Salvador, porque Ele é fiel e justo para te salvar e guardar você até o fim da sua caminhada. Então, entregue sua vida para o Senhor, para que tenha vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos. Continue acompanhando o canal Semeando a Boa Palavra e compartilhe para que a palavra de Deus alcance mais pessoas em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.